Cumprimento você, cumprimento todo o pessoal que está acompanhando a live, né? Obrigada pelo convite para a gente poder falar desse assunto que é bem importante, né, Diego? Com certeza. Nicole, primeiramente eu agradeço a tua disponibilidade, estar realmente concedendo essa entrevista, né? Afinal, você é jornalista, está acostumado mais a entrevistar, né? Mas é muito importante você trazer a experiência para a população, você que viveu, né? Você que faz parte de um desses 100 casos aqui registrados no município e também faz parte hoje da lista de curados oficialmente. Como que foi essa experiência para você, Nicole? Então, né, Diego, graças a Deus que eu já tô no grupo dos curados, né, dos recuperados. É. Mas foi um grande susto, assim, sabe? Foi uma situação bem complicada. Meus sintomas começaram a aparecer no dia 4, né, 4 de junho agora, quinta-feira, foi uma quinta-feira. E com toda essa pandemia, tudo que a gente escuta na televisão, tudo que a gente está acompanhando, a gente já fica alerta a qualquer sintoma que a gente tenha, né? Então, É. na quinta-feira, eu comecei a sentir, assim, uma dor de cabeça diferente, assim. É uma dor de cabeça bem, assim, diferente do que eu tô acostumada, assim, sabe? Uma dor de Uhum. cabeça bem intensa, muita dor nos olhos, e essa dor de cabeça foi se prolongando até de noite. Eu dormi, no dia seguinte eu acordei com a mesma dor de cabeça. Eu ainda fui trabalhar pela manhã, porque assim, dor de cabeça a gente pode ter por qualquer motivo, né? Mas já fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Nossa, essa dor de cabeça tá meio esquisita, né? Daí comentei com um colega de trabalho e tal, até ele me falou assim, é melhor você ficar em casa, não vir à tarde, se você achar que você continua com essa dor, né? Se você acha que está muito complicada essa dor, melhor ficar em casa para prevenir. E eu fiquei em casa. E eu realmente, aquela dor de cabeça se prolongou, muita dor nos olhos, o incômodo da luz, né? Como se fosse uma enxaqueca forte, assim. Sim, sim. E começaram as dores no corpo, né? No final de semana, eu comecei com dores no corpo. Um pouquinho assim, a garganta dava a sensação que ia irritar, assim. Mas não chegou a irritar, não chegou a infeccionar Aham. nada. E daí passou o final de semana e no sábado eu até tive assim uma melhora, sabe? Uma ligeira melhora. Até pensei comigo, amanhã eu vou trabalhar, porque eu acho que eu já tô bem, acho que não foi nada, foi só uma dor de cabeça, né? Quando eu acordei na segunda-feira para ir trabalhar, a luz me incomodou muito. Eu tive náusea, tive fraqueza no corpo, eu não consegui sair da cama de manhã. A dor do corpo, assim, se intensificou, sabe? Uma dor do corpo bem, assim, bem É. chata. É diferente daquela dor no corpo de gripe, sabe? É Uhum. uma dor no corpo, assim, pra mim, pelo menos, me pegou muito nos músculos, assim. Então, eu senti, assim, latejar nos músculos, sabe? Muita dor nas costas. Até para dormir, assim, foi bem difícil, muita dor nas costas. E daí eu não fui trabalhar na segunda, por sorte, né? Verdade. E isso se prolongou durante o dia, e daí começou aquela dúvida, e agora? O que eu faço? Vou no médico particular, vou no posto de saúde, o que eu faço, onde que eu procuro, com quem que eu converso? Pensei até em ir no hospital, porque daí a gente fica meio perdida para onde que a gente vai, né? É verdade. Mas assim, como eu não tive febre, eu não tinha tosse, a gente fica pensando um monte de outras coisas, né? Porque a gente Verdade. espera que para você ser diagnosticado com Covid, você tem que ter febre. E eu não tive febre em momento nenhum. Não tive Até febre. até os sintomas que você relatou aí são muito parecidos até com a dengue mesmo, né? Que tem dor muito Isso, forte no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, né? São dores, isso, são até sintomas semelhantes ao da dengue mesmo, né? Isso aí pode ter isso. confundido um pouco também você. Isso. Como a gente espera, assim, que seja uma gripe, a gente espera coriza, a gente espera tosse, a Exatamente. gente espera febre. Eu não tive nada de febre, eu não tive coriza, e eu tive assim uma tosse muito leve. E eu sou um pouco Uhum. alérgica. Então até poderia Sim, ser da própria alergia, alérgica. assim. E daí, como foi até segunda-feira, eu falei, não, tá, alguma coisa
tá normal aí, não tá certo, né? Uhum. Aí eu não sabia meio para onde ir, eu entrei até em contato com a Márcia, da epidemiologia, que é um contato que a gente tem assim, e até gostaria de agradecer ela, assim, porque foi uma luz no fim do túnel, assim, eu falei para ela, Márcia, eu não sei muito bem o que fazer, porque os meus sintomas foram no dia 4 de junho, foi bem, acho que não tinha 30 casos em Arapoti ainda, então foi muito no início. Uhum. E você sempre imagina que não é Covid, você imagina que é qualquer outra coisa, né? E daí eu falei com ela, eu falei, Márcia, eu tô com alguns sintomas assim, mas eu não sei o que eu faço, para onde que eu vou, se eu vou para o hospital, se eu vou para posto de saúde, aonde que eu me informo? Ela falou, não, vá no posto de saúde mais próximo da sua residência, que no meu caso é o posto aqui do Alphaville, e você vai ser atendida lá, ele já tem um protocolo específico para quem está com sintomas de Covid. E daí na terça pela manhã, na terça cedo, eu fui, né? Eles me colocaram numa sala já isolada, né? Tinha mais um caso lá também suspeito, ficou isolado junto comigo, né? Até foi a doutora Lilian que me atendeu. E eu relatei para ela os sintomas, e ela falou a mesma coisa que você falou agora. Ela falou assim: olha, Essa teus daí. sintomas são de dengue, né? Teus sintomas são de dengue. Mas eu vou te enquadrar no Covid porque você me relatou tosse. Eu falei, olha, doutora, eu tenho tosse, mas assim, é bem pouco. Ela falou, não, Uhum. eu vou te enquadrar como Covid. Na hora já ela me afastou por 14 dias. Afastou meu marido também por 14 dias. Então, desde a terça-feira, a gente ficou em isolamento dentro de casa, né? Terça-feira é Dia dia, 9, dia 9. né? E eu parei de sair para a rua já a partir do dia Dia 5, né? 4, né? E foi Isso, logo no dia seguinte, já começaram dia meus seguinte. sintomas, eu já não fui para lugar nenhum mais. Meu marido ainda foi trabalhar na segunda-feira, normal. Quando eu fui na médica, que ela falou que poderia ser, né, um caso suspeito de Covid, ela já me deu atestado de 14 dias, o meu marido também ficou afastado por 14 dias e a gente já se isolou em casa. Mas assim, dentro de casa eu continuei o convívio normal com os meus dois filhos que moram junto comigo e com o meu marido. Normal. Mas eles me informaram que para eu fazer o teste, para eu confirmar se eu estava ou não com Covid, eu ia ter que esperar eu não ter mais sintomas. Uhum. Então são 72 horas após você não ter mais sintomas. Eu falei, tudo bem. E ela já me deu a medicação, né? Que foi antibiótico e corticoide. Eu comecei com a medicação, que foi por 5 dias. Só que em vez de eu ter uma melhora, eu continuei no mesmo quadro. E assim, tava muita dor no corpo, muito cansaço. Eu ia fazer alguma coisa, eu já estava cansada, já passava o dia inteiro deitada. Uhum. Não conseguia mais dormir, virava a noite, não conseguia dormir, porque daí um pouco é aquela pressão, né? De saber o que você tem, se você realmente está com a doença, se você não está, se você vai agravar, se você não vai, né? Uma coisa totalmente desconhecida. Você pensa nos seus familiares, você pensa nas pessoas que você teve contato, da onde que você pegou, da onde que você não pegou. Então eu passei 3 dias assim sem dormir, sabe? Uhum. Aí quando foi na quinta-feira que foi feriado, eu falei, não, eu acho que eu vou ter que ir fazer o teste, porque se eu não tô com Covid, o que que eu tenho então? Eu comecei a me preocupar, porque o meu quadro Uhum. continuava na mesma, aquela dor intensa o dia inteiro, dor de cabeça, fraqueza, moleza, náusea. Uhum. Daí na sexta-feira seguinte, que foi no dia 12 de junho, eu falei, não, eu vou fazer o teste. E daí se confirmou, né? Deu o Uhum. resultado positivo. Daí eu já entrei em contato com a Márcia também, passei para ela, né? Já para ela saber. Entrei em contato com o pessoal do trabalho, né? As pessoas que eu tive contato, né? Eu achei que era bem importante fazer essa rede de contato para que as pessoas soubessem, né, que eu tinha positivado, para as pessoas se cuidarem, né? Sim, E sim.
E daí já fiz toda essa comunicação aí, mas no dia que eu recebi esse resultado do exame, assim, foi um baque, foi um susto, assim. Você não Porque esperava mesmo, né? até o último momento você fica pensando, ah, não, eu acho que não é. Eu acho que deve ser outra coisa, e não deve ser. E você fica pensando, amanhã eu vou melhorar, amanhã eu vou melhorar, amanhã eu vou melhorar. Então, no dia 12 você teve a confirmação do diagnóstico, mas ainda continuava sentindo sintomas fortes, né? Então, eu passei, no total foram 16 dias de sintomas. Sintomas. Então, eu fiquei 16 dias, assim, praticamente de cama mesmo, com sintomas fortes. Tem o relato, né, de pessoas que ficam assintomáticas, tem pessoas que 3 dias já não sentem mais Não nada. sei mais nada. Mas no meu caso, assim, perdurou muitos dias, assim. Demorou para eu conseguir, assim, dizer, não, agora eu tô bem. E daí Nicole, para eu voltar... Oi. pode continuar, pode continuar. Não, e daí para eu voltar, sair do isolamento, né? Eu esperei terminar os sintomas, porque daí eles contam terminar os sintomas, ou é 14 dias, né? Que é o tempo Aham. de você não ser mais transmissor, ou eles pedem para você terminar os sintomas e mais 72 horas para você conseguir sair do isolamento domiciliar, né? Aham. No caso, não fez nenhum teste mais, assim, para confirmar se tem o vírus ainda ou não, porque a gente tem casos aí de pessoa que ficou com o vírus um mês e meio praticamente, que testou Uhum. várias vezes, né? Eu tive alta clínica, né? Que eles falam. Porque você pode ter alta pelo exame ou alta Isso. clínica. Alta clínica. Como eu encerrei o meu quadro de sintomas, eu aguardei ainda 3 dias, né? 72 Entendi. horas. E daí para eu conseguir sair do isolamento domiciliar. Aí o meu pessoal aqui de casa, meu marido, meus 2 filhos também fizeram os exames. O deles deu negativo. Hum. Do seu esposo Então, também. do meu esposo e dos 2 filhos, eles fizeram o teste sorológico, né, que a gente chama, que é aquele teste rápido que é feito Aham. em Jaguaraíva, que ele mostra, né, o IgM e o GG, se ele é reagente ou se ele não é Sim, sim. reagente. Né? O E no, meu deu o IgM reagente, que é quando você está na fase inicial. a fase Quando inicial. você já está no IgG reagente, quer dizer que você já passou pelo vírus, né? Você já fica com aquela cicatriz sorológica. Sim. E no caso você, quando teve a confirmação, você se isolou na casa? Como que foi aí? Porque é difícil, né? Você fica preocupado aí quando é confirmado em não passar, principalmente para os filhos, né? Fica aquela preocupação. Como que foi feito o isolamento dentro de casa aí? Então, na verdade, é bem complicado e assim, altera várias coisas, né? Porque você começa a pensar num monte de coisa. Eu, desde o do começo, quando eu passei pela médica e ela achou que poderia ser um caso suspeito de Covid, eu já passei a cozinhar de máscara dentro de casa, não ficar muito perto das crianças, assim. Uhum. É, não cheguei a me isolar num quarto, mas assim, tentei fazer, né, toda hora passando álcool na mão, lavando a mão, tal. E eu acho que o que ajudou, assim, até eu não passar para eles, foi que eu quase não tinha tosse. Então, porque a Uhum. tosse eu acho que contamina muito, né? Você Sim, acaba sim, expelindo saliva, né? E sim, acaba sim. contaminando. Então, eu praticamente não tinha tosse. Me afetou bem nos músculos, assim, na dor no corpo, bem muscular, dor nas costas, dor de Uhum. cabeça. Mas tosse eu praticamente não tive. E daí alguns cuidados, assim, né? De não compartilhar talher, não compartilhar prato, é, tentar. Eu usava um banheiro, eles usavam outro, né? Tentar fazer algumas separações, assim. Mas dizer que eu fiquei isolada num quarto, eu não cheguei a ficar. Porque não E aí, tinha como, assim. sim, e o pessoal da saúde sempre fazendo um monitoramento, acompanhando o teu caso. Como que funcionou esse monitoramento? Então, desde o começo, quando eu passei na terça-feira pela médica, eles me disseram que eu ia ficar monitorada. Mas o meu monitoramento mesmo só começou depois que eu informei o Depois. resultado do exame. Sabe, eu Aham. até na quinta-feira fiquei esperando, mas daí na quinta-feira também era feriado, eu acho que a equipe estava não estava completa, né? Eles não me ligaram, me ligaram na sexta. Mas aí quando eu comuniquei na sexta que eu tinha feito o exame particular e tinha dado positivo,
a partir dali, eles começaram a me monitorar por telefone. A Márcia também, sempre me mandando mensagem, perguntando se estava tudo bem, se estava tudo ok, né? Eles me ligaram, perguntando se os sintomas estavam os mesmos, se eu já tinha passado pelos sintomas, né? Uhum. E depois de uma semana, quase 2 semanas do início dos meus sintomas, mais ou menos, eu passei por consulta médica novamente. Daí para avaliar o pulmão, avaliação pelo oxímetro, né? Que eles avaliam a saturação do oxigênio no sangue. E passei por uma avaliação mais detalhada, assim, sabe? E estava tudo ok. Pressão, segundo o Pulmão. médico, tudo ok. Ele Então, avaliou bem, assim, e falou que o pulmão estava zeradinho, assim, tanto que eu não senti falta de ar em momento nenhum, né? Eu sentia mas, cansaço, assim. Então, às vezes uhum, eu ia fazer alguma coisa e já ficava um pouco ofegante. Mas, assim, dizer que eu tive falta de ar, eu não tive. Né? Eu tive um pouco, assim, de queda de pressão, porque eu tinha uma sensação de desmaio, então eu tinha que ficar deitado o sim. dia inteiro. Eu tinha, assim, um pouquinho de amortecimento nas mãos, acho que por causa da sensação de desmaio mesmo, talvez a pressão um pouco baixa, né? A pressão abaixo. Mas graças a Deus, a parte do pulmão, assim, eu não tive falta de ar. Eu não precisei ir pro hospital, respirador, nada, né? E isso já é um alívio, consegui fazer todo o tratamento, né? Por mais, assim, que tenha sido 16 dias de dor, mas eu fiz todo o tratamento em casa, não precisei chegar aí para atendimento hospitalar. O pessoal está perguntando Isso já é um grande alívio. se as crianças pegaram. A Nicole falou já que não pegaram, né, Nicole? As crianças aí, o pessoal Não, está não. perguntando. Eles fizeram o teste, teste de sangue, né? Um exame Aham. rápido que eles chamam, né? Tiram uma quantidade de sangue e analisam pelo soro se tem os anticorpos pro vírus ou não. Então, as crianças deram negativo e meu marido negativo também. Nicole, como você acha que possa ter pego essa Covid? Você mesmo falou que não teve contato, né, com ninguém. Você chegou a viajar, sair de Arapoti, ou esteve sempre em Arapoti aqui nas 2 semanas anteriores aí ao provável contágio? Então, muita gente me perguntou isso, até para eu fazer o cadastro no posto de saúde e para o cadastro da saúde mesmo, assim, eles me perguntaram quem que eu achava que podia estar doente, ou se eu tinha tido contato com alguém confirmado. E assim, eu realmente não. Todos esses dias eu não fiquei sabendo de ninguém que eu tivesse contato que estava doente, né? É, não teve ninguém do meu círculo de gente que eu conversei, Conhece? colega de trabalho, que tenha positivado, né? É, não viajei, então eu realmente, assim, difícil falar, porque eu realmente não sei da onde que eu posso ter pego, Pego. ter tido contato, né? Eu até achei que pudesse ser do meu marido, né? Porque o trabalho dele também vem muita gente de fora, né? Mas como ele deu negativo, então não é Negativo. dele, não veio do lado dele, né? Uhum. Então, difícil saber, assim. Eu acredito que tenha sido mesmo algum material contaminado que eu peguei, ou às vezes Mercado, né, alguma coisa, né? ou da má utilização da máscara, porque quando começa, você tem todo o cuidado do mundo. Eu, desde o começo, assim, não entrava de sapato dentro de casa, deixava o sapato para fora. Tudo que eu pegava no mercado, eu higienizava, até por medo das crianças, porque as crianças não estão saindo de casa, estão só dentro de casa. Então tinha todo esse cuidado, máscara sempre que eu saía, conversava com as pessoas. Mas assim, vai passando o tempo, às vezes a gente tem que se puxar a orelha mesmo, porque às vezes você tira a máscara, daqui a pouco joga num canto, daqui a pouco põe de novo, né? Então a gente tem que pensar que qualquer superfície pode estar contaminada. E assim, ninguém está imune, né? Todos nós estamos vulneráveis, né? Eu falo que é uma roleta russa, assim. Que nem aqui em casa, só eu que peguei, né? Poderia não ter sido eu, poderia ter sido um dos meus filhos, poderia ter sido o meu marido, né? Então eu falo assim que é difícil você. Pode ser qualquer um, todo mundo tá na chuva, né? Mais ou Verdade. menos assim. Então todos Nicole, nós temos que nos cuidar, assim. então digamos assim, foi uma das piores experiências que você teve esse período com a Covid?
Então, foi uma sensação bem diferente, até porque minha família não é daqui, né? Minha mãe é de fora. Então, minha mãe ficou aterrorizada, né? Porque ela queria, vai no médico, vai fazer esse exame, temos que saber o que está acontecendo, já faz muitos dias, né? E os alertas, assim, no sentido de que quanto mais dias você demorar para procurar atendimento médico, pior é, né? Eu, no começo, tive muita resistência para ir no médico, porque a gente sempre pensa assim, ah, não é nada, né? Vai passar, ah, é só uma dor de cabeça, vai passar, né? Então, e quanto antes você for procurar atendimento médico, antes você tem uma avaliação mais detalhada e antes também você começa com a medicação, né? Eu Sim. comecei com a medicação já era no quinto dia, sexto dia, né? De repente Uhum. poderia ter começado antes, né? Até a pergunta da Caroline ali, se você abraçava seus filhos antes de descobrir o positivo. Então, antes de descobrir positivo, sim, né? Porque no começo, assim, bem no comecinho, você não imagina, é uma dor de cabeça. Depois que você passa 2 dias com aquela dor persistente e começa a aparecer outros sintomas, já te dá um alerta. Opa, tá esquisito, né? Estamos no meio de uma pandemia. Então vamos começar a restringir algumas coisas, né? Eu tenho Uhum. uma filha de 6 anos, então é muito complicado você explicar para ela assim. é, Verdade. eu falava para ela, né? Não chegue muito perto da mamãe, né? Ela queria que eu deitasse com ela, vem contar história, vem não sei o quê. Então é bem complicado, né? O meu filho mais velho já é mais fácil, você já explica, ele já tem 13 anos, é mais fácil. Mas para a criança é difícil você conseguir manter assim, né? Se manter longe. É bem É, complicado. essa parte talvez seja a parte mais difícil da doença, a questão psicológica, né, Nicole? Porque você vê tantas pessoas, como você falou ali, que tem, às vezes, saudável mesmo. Eu estava vendo uma estatística de óbitos no Paraná ontem, 37% de pessoas que são saudáveis, que não tinham nenhuma comorbidade. E às vezes até pessoa jovem, né, que está sendo vítima dessa doença. Como que fica o psicológico quando você está enfrentando isso aí? Talvez até pior que a dor, né? Então, eu não tenho nenhuma doença, né? Não tenho diabetes, não tenho pressão alta, não tenho nenhum problema, não tenho, tenho 33 anos, então não sou de idade muito avançada, não tenho nenhum problema respiratório, assim, que seja grave, nada assim. E já, assim, me pegou e eu É, fiquei realmente, né? Passei alguns dias, assim, realmente de cama, são sintomas, assim, muito chatos, sabe? Você realmente cai e é bem complicado. E que nem eu falei para você, eu fiquei 3 dias praticamente sem dormir. Então, isso eu é pior. deitava na cama, eu não conseguia dormir. Aí eu levantava, assistia um filme, voltava para a cama, começava a ler e até 6 horas da manhã sem dormir. Porque Nossa, daí a cabeça não para, né? Você fica pensando, quem que eu tive contato? Quem que eu posso, se eu posso ter passado para alguém, né? Que a gente pensa, todo mundo que a é, gente teve contato, né? Pensa na sua família, pensa, e se eu gravar? E se eu precisar do isso é gravar, hospital, né? verdade. Tem uma série de sequelas que podem ficar dessa doença. Não é só o momento da doença. Ela pode Uhum. prejudicar o coração, ela pode prejudicar o pulmão, questão muscular, né? Então, afeta bastante o psicológico. A minha ansiedade, assim, foi lá em cima. Imagina. Eu passava o dia inteiro, assim, e não dormia, sabe? Às vezes eu conseguia cochilar, assim, 1 hora e eu já acordava. Então, afeta bastante o psicológico, né? Eu tava até, que daí a gente começa a estudar bastante, né? Eu tava até lendo que realmente 15% dos casos são casos realmente graves, que precisam de internação, tal. A maioria Sim. das pessoas, com 3 dias, muitas vezes, tá, não tem sintoma nenhum, né? Eu vi um médico explicando, eu achei bem interessante a explicação dele, que falava assim, a maioria das pessoas que leva tiro não morre. Nem por isso você vai querer ficar num Levar um tiroteio, tiro. Exatamente. né? Porque vai que Exatamente. o teu tiro vai te matar, né? Vamos lá. Então você tem que se cuidar para tudo quanto é lado. E essa parte psicológica pega bastante. Até eu falei isso pro médico, né? E ele falou assim: nossa, muitos pacientes relatam
que têm esse sentimento de culpa e ficam com esse sentimento e a parte assim de pensar o que vai acontecer, se eu piorar, se, né, o que vai acontecer. É bem complicado. E fora o isolamento, né? Exatamente. Fora que quando eu consegui a primeira vez ir no mercado, ou agora que eu voltei a Foi essa trabalhar, semana, né? Essa semana que você recebeu alta, foi né? essa semana. Eu voltei a trabalhar ontem, depois do Uhum. feriado. Então, nossa, é uma alegria imensa, porque você voltar a fazer as coisas simples do dia a dia, né? Exatamente. É muito Isso que é o bom mais voltar. importante, né, Nicole? Até porque é para o pessoal saber também, né, que você já não transmite mais, porque a gente ouve casos aí de pessoas falando, ah, não, mas fulano tá com coronavírus e tá andando na rua. Só que às vezes a pessoa não sabe que já recebeu alta, no caso, né? É até bom esclarecer isso Então, aí. é, na verdade, assim, se a pessoa, tem muitas pessoas também que fazem errado, no sentido assim, você ficou com os sintomas 3 dias, aí você pensa assim, agora eu já tô É, curado, posso sair é, pra rua já, né? E é. não é assim. O tempo do vírus, de transmissão do vírus, é de 12 dias, aí eles colocam mais 2 dias aí de quarentena, com uma margem de segurança, né? Então fecha 14 dias. Eu fiquei isolada, deu 17, então eu fiquei além, porque eu ainda, bem no finalzinho, eu ainda estava com sintomas, né? Acho que deu até mais que isso, porque do dia 4, eu fui voltar a trabalhar ontem, né? Foi dia 25, né? 25. Então Você deu mais de ficou 20 mais de dias. 20 dias. É, 3 semanas praticamente, né, Nicole? 3 semanas. Três Então, para semanas. dar uma margem grande de segurança, assim, para realmente não ter problema, né? Nicole, você teve algum tratamento específico? Você falou que tomou antibiótico, mas isso antes de ter o positivo. Depois que teve o positivo, teve algum medicamento? Porque a gente sabe que não tem tratamento, né? É uma doença que não tem um remédio que você Não, possa tomar, como o H1N1 que você tomava Tamiflu, no caso, né? não, eu tomei antibiótico e o corticoide, né? Uhum. Que é para, se você tiver alguma inflamação, alguma coisa, ele reduz a inflamação. E analgésico, né? Então a recomendação é líquido, muito repouso, que meio que te obriga a repousar, né? Porque você tem dor pelo corpo inteiro, então é até difícil você conseguir ficar em pé. E daí eu tomei por 5 dias o antibiótico, o corticoide, e daí sim, paracetamol, dipirona, analgésico, assim, para conseguir controlar a dor. Mas mesmo assim, eu não gosto de abusar muito dessa medicação, É. sabe? Então, só quando eu realmente, assim, tava num pico de dor, porque os músculos, assim, a impressão que dá é que lateja. Então, fica Uhum. as costas, assim, como se eu estivesse machucado as costas mesmo. É uma dor que eu não tinha sentido, uma dor diferente, assim. Até a Patrícia perguntou ali se os medicamentos eles foram receitados pelo SUS, né? Pelo médico, né? Esses Isso, eu medicamentos, no passei caso. pelo médico da unidade de saúde. Saúde. Uhum. Que receitou antibiótico e corticoide para tratar, porque a única forma é tratar o sintoma e tentar diminuir a inflamação, tentar diminuir aí as consequências da doença, né? Porque a doença em si não tem ainda um medicamento que trabalhe só no vírus. Nicole, a gente Uhum. agradece a tua participação, né? Ficamos felizes, agora você está curada, está recuperada, a família está bem, isso aí é o mais importante, né? E o que você tira de lição dessa doença e qual é a mensagem que você passa para a população de Arapoti para evitar essa situação, que já estamos aí com 100 casos, né, Arapoti? Pois é, então, quando eu comecei, né, os meus sintomas, não tinha 30 casos, né? Depois foi só subindo, né? Então, o que eu falo até, o pessoal que me pergunta, e eu vejo, assim, às vezes até os idosos, né? Eu não tenho nenhuma doença, né? Não tenho diabetes, não tenho nada, e eu já sofri 14 dias, né? Então eu vejo assim, o pessoal assim que já é grupo de risco, né, pessoal de idade, tem que se cuidar mesmo. Né? Eu não sei com quem que eu tive contato, né? Tem muitos casos que estão Verdade, assintomáticos. Então verdade. pode vir de qualquer lado, pode vir do supermercado, pode vir de um material contaminado, né? Pode você ter que conversar com uma pessoa que você acha que aparentemente não está doente, mas carrega o vírus, né? Então a gente tem que realmente se cuidar.
E assim, muda a visão com tudo, né? Quando você está nessa situação, né? Porque, por exemplo, o pessoal que recolhe o lixo, você tem que lembrar que o teu lixo está Verdade, contaminado, né? verdade. Então você tem que embalar o lixo melhor. Esse pessoal que passa recolhendo, eles estão assim a Exposto, né? mercê de poder se contaminar, né? O pessoal da saúde, né, que está na linha de frente, né? Atender. E tantas outras coisas, né, que a gente aprende até a valorizar, né? A parte de pesquisa das universidades, a parte técnica, né? Num momento como esse, que a gente pensa o tão fundamental que é você ter um bom financiamento, ter recursos para esse tipo de pesquisa, Investimento. né? Porque muda a vida de todo mundo, interfere na vida de todo mundo, né? Pessoal das escolas, né, professores estão se reinventando aí para conseguir passar algum conteúdo para as crianças em casa, né? A gente começa a avaliar um monte de coisa, né? É, que a gente também, a gente não é nada nesse mundo, né? Que às vezes Verdade. um vírus invisível aí pode te derrubar, pode te mandar para o hospital e às vezes você já não volta mais. Então é importante, assim, né? A gente reflete bastante em valorizar a vida da gente, valorizar a família, valorizar os bons momentos, é, nesses profissionais, né? Infelizmente Verdade. aí nosso governo também federal aí que também não Não leva a ajudou sério. muito nessa questão, né? Eu vi que de 53 países do mundo, né, o Brasil é o pior avaliado nos métodos de combate à Combate. Covid, né? É, Então tá bem complicado assim. E eu vejo que o município aqui, o pessoal da saúde está tentando fazer o máximo, né? verdade. O pessoal está se movimentando bastante, né? A vigilância mesmo estava com um trabalho ótimo aí, né? Agora, daqui a pouco você vai ter entrevista com a nova chefe da vigilância aí. Eu desejo Uhum, sucesso para ela, com certeza. né? E eu vejo assim que é uma situação complicada para todo mundo, né? Principalmente quem está ali na linha de frente, né? Está no combate, está na tomada das decisões, tá precisando repensar vários métodos, né? É isso aí, Bem Nicole. A gente complicado. agradece muito a tua disponibilidade. Parabéns, né, pela atitude de você vir a público e esclarecer que as pessoas têm muita dúvida, têm muitos medos, muitas incertezas. E ver uma pessoa que vivenciou isso na pele, e vendo que o negócio é sério mesmo, que a gente não pode brincar com essa questão, a gente tem que buscar se cuidar mesmo, né, Nicole? Obrigado, viu, pela tua disponibilidade. Parabéns aí pela tua atitude, viu? Eu que agradeço o convite, acho importante passar essa mensagem para o pessoal ver assim que está no nosso quintal mesmo, né? E pode ser qualquer pessoa. Então, se cuidem, né? Cuidem de seus familiares, né? Principalmente os nossos idosos aí. E obrigada mais uma vez pelo convite, estou sempre à disposição de vocês.